Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Miguel Cordeiro. Começamos este jornal das 3 com a notícia de 4 portugueses entre os desaparecidos no Nepal. Uma atualização do Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Aconteceu na última hora esta atualização. São mais 2 portugueses nesta lista de desaparecidos. No caso das pessoas com cidadania portuguesa, são 3 homens e 1 mulher. Há cerca de 1.500 pessoas desaparecidas no Nepal, com 30 nacionalidades, isto na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Sobe também, é uma atualização já do início desta tarde, para 335 o número de mortos na enxurrada de ontem à tarde. A atualização foi feita pelas autoridades nepalesas e nesta altura decorrem ainda em vários locais afetados por esta enxurrada as buscas de salvamento nesta região. Os apoios também estão a surgir. Já na última hora foi anunciado um apoio australiano com equipas de resgate para esta região. Os Estados Unidos da América já tinham anunciado um apoio de $500 mil e os britânicos um apoio a valer 5,5 milhões de euros. Portugal não prevê para já o envio de ajuda humanitária ou de equipas de resgate. Isto foi referido pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, esta manhã na Rádio Observador. Para já não temos nenhuma decisão nesse sentido. Iremos acompanhar a situação e oportunamente veremos se temos condições para o fazer ou não, mas para já não temos nada decidido. As declarações do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esta manhã na Rádio Observador. O médico especialista em cenários de catástrofe, Nelson Olim, diz que neste momento no Nepal é prioritário disponibilizar água potável, abrigo e assistência médica aos feridos. O diretor do Instituto de Medicina Humanitária, Conflito e Catástrofes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa disse nos últimos minutos à Rádio Observador que é necessário mobilizar meios aéreos para conseguir levar ajuda rapidamente. Tem que haver uma grande mobilização do ponto de vista de meios aéreos para chegar às populações, para lhes dar, no fundo, aquilo que são as grandes prioridades neste momento, que é abrigo e água potável. Ao mesmo tempo que se continuam as operações de busca e salvamento, porque obviamente é preciso identificar tudo o que sejam potenciais sobreviventes, estes continuam a ser uma prioridade, mas temos que começar a olhar para aqueles que claramente sobreviveram. Nelson Olim, médico especialista em situações de catástrofes, refere também que a destruição provocou o isolamento de várias populações e que há dificuldade em chegar perto das pessoas. Nelson Olim diz que, nesse sentido, a estratégia das autoridades e das entidades humanitárias passa por colocar a assistência mais perto da população. A destruição de pontes e estradas e vias de acesso fez com que uma série de populações, no fundo, ao longo dos rios, ficasse completamente isolada. O que quer dizer que, mesmo que os hospitais de referência, nomeadamente neste caso, a maior parte é Katmandu, mesmo que os hospitais de referência fiquem funcionantes, o facto de não conseguir levar para lá os feridos é como se eles, na verdade, não estivessem funcionando. E, portanto, a estratégia passa por colocar a assistência médica perto das vítimas. Nelson Olim é um médico especialista em cenários de catástrofe. O Primeiro-Ministro reforça a confiança no Ministro da Administração Interna e elogiou mesmo hoje a qualidade do trabalho de Luís Neves. Garante que está muito satisfeito com o trabalho do Ministro da Administração Interna. O Ministro da Administração Interna está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência nas áreas que tem sobre a sua responsabilidade. Eu já disse isto a semana passada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, relativamente à forma como nós estamos a conduzir as ações preventivas e também as ações de combate na área da proteção civil, e no caso mais imediato dos incêndios rurais e florestais, e digo hoje também aqui na coordenação
das forças e dos serviços que colaboram para o controle de fronteiras e para a agilidade deste procedimento. As palavras de Luís Montenegro numa visita esta manhã ao aeroporto de Lisboa. Foi acompanhado pelo Ministro da Administração Interna e também pelo Ministro das Infraestruturas e o Ministro da Economia. José Luís Carneiro acusa o Governo de ter falta de humildade democrática. E recorre ao discurso de Luís Marques Mendes na Universidade de Verão do PSD para fazer esta crítica. José Luís Carneiro considera que o antigo candidato à presidência da República tem toda a razão ao criticar o clima de confronto entre os partidos. Carneiro diz que essa falta de humildade, que apontou Luís Marques Mendes, é evidente na forma como o PSD tem conduzido algumas iniciativas, nomeadamente a própria Universidade de Verão, que decorre em Castelo de Vide. O líder do PS acusa o governo de utilizar esses momentos do PSD para atacar a oposição, em vez de discutir os problemas do país. Porque vejam, um partido que fez um congresso para atacar a oposição e não para falar do país. Um governo que tem um suporte partidário e que faz uma universidade de verão, devendo transmitir bons valores aos mais jovens, bons princípios aos mais jovens. E quando faz dessa universidade de verão um ataque despoderado às oposições, é um governo que, no mínimo, tem falta de humildade democrática e, portanto, o Dr. Luís Marques Mendes pôs o dedo na ferida. José Luís Carneiro em Nisa, no distrito de Porto Alegre, durante uma deslocação integrada na Rota pelo Interior e Cooperação Transfronteiriça. É uma rota que está a realizar pelo país durante esta semana. O líder do PS considera também particularmente importante esta intervenção de Marques Mendes por acontecer numa altura em que o governo está em minoria parlamentar e precisa de garantir entendimentos com os restantes partidos. José Luís Carneiro diz, por isso, que o governo deve apostar na cooperação política e deixar de fazer aquilo que considera ser oposição à oposição. Ainda assim, o secretário-geral do PS garante que o partido está disponível para ajudar a aprovar medidas que considera importantes para o desenvolvimento do país, nomeadamente projetos de investimento no interior. A Ministra da Saúde afirma que está a fazer de tudo para evitar os 2 dias de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que está marcada para o próximo mês. Para o dia 14 e para o dia 18 de setembro, o sindicato está contra a substituição das ambulâncias por viaturas ligeiras e também a alocação das ambulâncias de emergência médica aos hospitais. À margem de uma visita ao Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, depois de fazer uma doação, Ana Paula Martins garantiu que vai fazer de tudo para chegar a esse entendimento com o sindicato. Nós estamos a fazer tudo aquilo que nos é possível, juntamente com o STEP, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, para evitarmos os 2 dias de greve. Esse é naturalmente o nosso grande objetivo. Mas nós temos que ser muito prudentes, muito cautelosos nesta fase e veremos agora durante a próxima semana e meia, o que é possível para tentarmos em conjunto chegar aqui a um entendimento de que a greve possa eventualmente ser suspensa. Trabalho do governo para tentar travar essa greve já no próximo mês. Ora, durante esta visita ao Centro de Sangue e Transplantação, a Ministra garantiu que há reservas de sangue suficientes. Ainda esta semana foi noticiado que há níveis críticos nas reservas de sangue em Portugal, mas a Ministra da Saúde quis deixar uma mensagem de tranquilidade e garantir que há reservas, mas faz também um apelo à doação. Em primeiro lugar, só dizer, para que as pessoas lá em casa também não fiquem assustadas, nós temos, como eu disse há pouco, as nossas reservas de sangue são reservas que nos dão, digamos, aquele conforto necessário para continuarmos a trabalhar. Eu não queria deixar de, neste momento, fazer um apelo a todos e a todos os cidadãos que, de facto, estão em condições e estão dentro daquilo que são os critérios para a doação de sangue, que o façam. Ana Paula Martins, depois de doar sangue no Centro de Sangue e Transplantação. Vamos às notícias de âmbito local. O mau tempo levou ao cancelamento de 8 voos e à divergência de outros 7 no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Tudo aconteceu por causa da chuva intensa que provocou acumulação de água e deixou detritos nas zonas próximas da pista. A limpeza terminou por volta do meio-dia. Em Vila Nova de Famalicão, o túnel de acesso às linhas na estação de comboios está fechado porque inundou durante a manhã. O espaço foi vedado, a situação deve ser resolvida em breve por equipas especializadas.
O Hospital Termal das Caldas da Rainha está fechado devido à detecção de uma bactéria. Está encerrado desde 20 de agosto. A autarquia tem a responsabilidade de gerir a rede termal e refere que a análise de rotina realizada aos circuitos pela Unidade de Saúde Pública revelou a existência de uma colónia da bactéria Pseudomonas na central técnica do Hospital Termal das Caldas da Rainha. Explica que a bactéria foi detectada apenas na central técnica e não nos furos de captação de água. A autarquia informa que as equipas técnicas e as autoridades de saúde pública estão a acompanhar a situação e que o Hospital Termal só vai ser reaberto depois de serem repetidas todas as análises em laboratório. Em Oliveira de Azemeixo, os semáforos da Rua 16 de Maio estão desligados há mais de uma semana. A autarquia ainda não respondeu aos pedidos de esclarecimento dos moradores. Isto acontece depois de se ter registado um acidente nesse local no início da semana. Em Aveiro, a Unidade Local de Saúde aprovou quase 30 assistentes e cerca de 15 especialidades médicas. A medicina interna é a especialidade que vai receber mais assistentes, um reforço de 5 profissionais. Odivelas, pode ser visitada uma exposição comemorativa da Revolução do 25 de Abril na Rua Fernão Lopes, junto à Quinta da Memória. A mostra está aberta ao público das 10 da manhã às 11 da noite até 8 de novembro. É uma exposição com entrada livre. Fechamos em Almada. A Casa da Cerca recebe este sábado um concerto de interpretação do álbum Kind of Blue, lançado por Miles Davis, em 59. A atuação está marcada para as 9h30 da noite com entrada gratuita. No domingo, o programa continua com o concerto de The Chick Trio. Este programa tem o apoio de BetClick.